Gravando. Olá, pessoal. Sérgio Artenberg aqui da Cena Digital. E hoje nós estamos aqui no nosso 9º vídeo da série Transformação Digital, Brasil em Cena, trazendo o colega aqui, Maurício Serri, da Unimed FESP. Maurício, muito prazer em ter você aqui conosco. Prazer é meu, Sérgio. Obrigado pelo convite. É uma grande honra aqui estar participando desse projeto maravilhoso. Tive a oportunidade de já assistir alguns episódios da série. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa sensacional. Obrigado e parabéns pelo projeto. Imagina, muito obrigado. Bom, falar um pouquinho para vocês do Maurício, para quem não conhece ele. O Maurício ele é natural aqui do interior de São Paulo, de Araras. Ele é formado em Ciência da Computação, com mestrado em Engenharia de Software e pós em Gestão de Empresas. Ele tem uma experiência de 22 anos em TI, sendo que desses 18 no segmento de saúde. Ele já passou pela Unimed Anhanguera, IBM, e atualmente ele está como CIO da Unimed FESP há 3 anos. Né? E para quem não conhece a Unimed em sua totalidade, eu vou falar um pouquinho também. A Unimed, o sistema Unimed, né, ele tem 37% de market share de toda a saúde suplementar no Brasil. São 345 cooperativas, ou seja, operadoras de saúde, com mais de 100 mil colaboradores, 115 mil médicos e 17 milhões de clientes. O sistema Unimed ele tem 119 hospitais próprios, com mais de 9 mil leitos e uma rede que é inferior somente à rede do SUS. Ou seja, a Unimed realmente é a maior federação do sistema, a Unimed FESP é a maior federação do sistema Unimed, com 77 unidades singulares no estado, 4 milhões de clientes, 20 mil médicos cooperados e uma rede de 40 hospitais próprios. Além disso, a Unimed FESP é uma operadora de saúde, né, com mais de 500 mil beneficiários e um faturamento próximo de 2 bi, com 750 colaboradores. Então, depois de uma descrição impressionante dessas, vamos conversar com o nosso amigo Maurício. E eu estou bastante ávido para saber como que vocês estão atacando, né, fazendo a jornada digital com uma empresa tão grande assim, tão vasta, né, com uma capilaridade tão grande assim no nosso país. Então, Maurício, a primeira pergunta que eu queria te fazer era o seguinte: como é que tudo começou, né? Quais foram as razões da Unimed, do grupo Unimed, do sistema Unimed, ter optado por entrar na jornada digital? Sérgio, eu acho que você comentou bem a questão da capilaridade, né? O sistema Unimed ele é grande, né? Ele é a maior cooperativa médica aí do mundo, né? E realmente os números impressionam e é uma grande responsabilidade. E o sistema Unimed do estado de São Paulo, né, representado pela federação, ele tem também essa capilaridade e o que foi o diferencial do sistema Unimed como um todo, né? Para ser bem rápido aqui, em 1996, tá, nós criamos aí o que a gente chama do nosso padrão de interoperabilidade, né? Ou seja, né, qualquer beneficiário desses mais de 15 milhões, 17 milhões de todo o país, ele pode ser atendido em qualquer cidade do país que tenha o sistema Unimed, porque a gente tem um padrão de comunicação que a gente consegue criar elegibilidade, ver faturamento, ver rede, enfim, nós criamos essa estrutura de comunicação, foi o diferencial do sistema Unimed, a gente chama isso do intercâmbio, né? Então a gente faz a comunicação com todas essas Unimedes. E o drive nosso de transformação realmente foi olhar essa capilaridade, né? Então nós somos esse volume de cooperativas, são administrações independentes, então inclusive a gente chama isso de singulares, então uma Unimed que está numa cidade do interior, Unimed Campinas, Limeira, enfim, ela é uma singular do sistema, então ela tem toda uma administração independente, ela tem o seu gestor de TI, ela tem os seus sistemas, enfim. A transformação digital nossa, para ser bem sincero contigo, ela também não começou assim, no Covid, né? O Covid a gente vai falar um pouquinho, acelerou, mas ela já vem acontecendo aí nos últimos 4 anos, 3 anos.
E o que foi bacana nesse sentido, que ele foi puxado pela base, né? Então, as singulares, nós criamos um comitê de técnicos do Estado, né? Como a gente tem essa questão aí da singularidade de administrações, nós criamos um comitê técnico para falar do projeto de transformação do Estado, né? Porque a digitalização, a gente tem, é claro isso para todo mundo através de plataformas, enfim, a gente quebra um pouco essa questão de barreiras físicas, né? Então, a gente começou a discutir esse processo de transformação e a nossa visão sempre foi uma visão de ter um plano Unimed digital, ou seja, né, uma operadora que poderia ter o cliente ter o seu aplicativo, o médico estar fazendo uma teleconsulta, os profissionais multifono, psicólogo, enfim, num formato digital, desde a compra do plano até a utilização dele. É óbvio que questões presenciais não serão excluídas, né? O atendimento médico presencial, a própria cirurgia, os exames físicos, enfim, mas o processo administrativo, a gente tinha essa visão e tem, né? Uma visão de digitalização por plataformas, né? E esse processo que surgiu da base técnica, né? Nós começamos a construir cenários, né? Para colocar isso em pé, né? Então a gente começou como Unimed Federação e as suas próprias singulares, um projeto de criar as APIs dos RPs, publicando para a gente conseguir colocar os aplicativos, enfim, uma questão mais técnica. E isso começou a fomentar a cabeça dos nossos dirigentes, porque todo esse volume de médico que você comentou, eles são donos da cooperativa, né? Eles são os diretores, eles são os médicos que atendem os pacientes, eles são os presidentes, então eles têm esse papel, né, nessa cooperativa de trabalhar como gestor e como médico, né? E quando eles começaram a enxergar esse processo de digitalização, que através de uma unificação, eles teriam menor custo, porque a gente pode trabalhar com processos unificados administrativos, compra conjunta, enfim, N cenários, né? Com uma redução de custo administrativo, otimização de processos e ganhar muito com isso em escala, né? A gente sempre colocou o exponencial nessas plataformas, né? E a partir do momento que a gente trocou o único projeto, que a gente falou, não é um projeto de transformação, mas ele tinha uma abrangência estadual, que foi o aplicativo para o nosso cliente, para o nosso cooperado, o aplicativo para fazer, consultar histórico de utilização, boletos, enfim. Foi um pequeno projeto, mas o background desse projeto foi criar toda uma estrutura de conexão entre todas essas 77 Unimedes, que a gente consegue, independente do sistema, a gente tem as informações que estão lá entre os vários sistemas, né? Então, das 77, eu posso falar aqui com certeza que a gente tem pelo menos 30 sistemas de gestão aí diferentes, jurídico, RH, gestão saúde, enfim, e a gente conseguiu criar essas conexões, né? E o projeto teve uma adesão há 1 ano e meio, eu estou falando esse projeto específico do aplicativo, indo para 2 anos, de 68 Unimedes das 77. As que não entraram ainda, porque elas estão num processo de migração, né? E a partir daí, Sérgio, começou a criar uma estrutura de conectar todas as nossas informações na estrutura do aplicativo. E os presidentes enxergaram isso, nos pediram um processo mais ágil, inclusive, de transformação, né? E a gente começou a trabalhar um pouquinho lá atrás já com questão de já ter uma visibilidade da teleconsulta, colocar no ano passado, por exemplo, nós colocamos o psicólogo para já degustar esse atendimento. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas o motivador principal de toda essa transformação foi quebrar essa estrutura de singularidade, né? Criar uma camada de conexão entre essas Unimedes, né? Com barramento, com conectividade, para que as informações realmente nos permitissem a ter essa plataforma de conectividade para toda essa rede distribuída no estado de São Paulo e fora dele, inclusive. Pelo que eu posso entender, vocês, de forma pragmática, vamos dizer assim, vocês começaram a desenvolver uma estratégia que era focada no cliente, né? Você pode atender bem o cliente se você conseguir ter informações integradas, né, de várias unidades singulares diferentes, e com isso você pode colocar num app, né, funcionalidades que vão
atendê-lo melhor, né? E o desafio, olhando para trás, para dentro da empresa, é justamente como integrar todas essas camadas em empresas para poder possibilitar isso, né? Então, na realidade, vocês, sem querer, vamos dizer assim, pragmaticamente optaram por uma estratégia de foco no cliente, né? De melhorar a jornada do consumidor ou do paciente, não sei como é que a gente, do associado, né? É isso aí, a gente fala do beneficiário, até um termo Beneficiário. nacional de saúde suplementar, ela fala, exatamente, Sérgio. E você foi num ponto focal, né? Se você olhar as leis, a nossa legislação, né? E eu costumo falar que quem está fora do métier, né, do segmento de saúde, em alguns momentos eles têm essa sensação do segmento de saúde estar muito atrasado na digitalização, né? Esquecendo agora o período de Covid, que tudo se acelerou de uma forma muito rápida, né? Não só no segmento de saúde, mas é que realmente a gente tem uma questão regulatória muito pesada, né? Nós temos aí a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente tem CFM, CRM, Anvisa, enfim, porque são, além das operadoras, eu tenho uma camada que é a rede prestadora, né? Então eu tenho hospital público, eu tenho hospital privado, eu tenho médico contratado, eu tenho laboratório, eu tenho profissionais multi, eu tenho paciente, é uma rede realmente de geração de informações muito grande. Bem E complexo. atacou o ponto da jornada do cliente, a gente só consegue fazer isso de uma forma efetiva a partir do momento que eu tenho esses dados todos conectados. Então, imagine eu, paciente. Hoje não é incomum, né? De repente você está em algum local e você vai atendido num médico particular, ou de repente você está numa emergência, te levam para o SUS. São dados clínicos, né? São meus dados, né? E essas coisas não se conectam aí de uma forma simples, né? E é isso que a gente está buscando, através desses barramentos de informações clínicas, é deixar essa jornada do paciente para que o médico, quando for fazer o atendimento desse paciente, ele tenha as informações de histórico clínico ampla, né? O paciente também tenha isso nas mãos, porque não é raro também eu, como paciente, chegar no médico e ele me perguntar: você já fez hemograma? Às vezes eu fiz hemograma um mês atrás e eu nem lembro. Aí eu tenho que fazer de novo, fazer um exame de novo, repetir os exames. Além de gerar custo desnecessário, em alguns casos prejudica até a saúde do paciente, né? A gente sabe que os exames de imagem às vezes tem a questão do raio-x, enfim, e isso acaba ajudando todo mundo, né? Ajuda o profissional, ajuda o paciente, e esse mote nosso de conectividade é realmente o que drivou essa transformação. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho depois do Covid aí, quando a gente já está falando e aplicando a teleconsulta, aplicando esses cenários que o paciente está no isolamento, isso está sendo fundamental, que mais do que nunca o paciente está no centro, né? E se nós não tivéssemos preparado essa jornada, né? Talvez a gente teria aí uma dificuldade grande para enfrentar, mais ainda, né? Que a gente já tem aí algumas dificuldades nesse momento aí de pandemia. O que eu fico pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que eles não têm lá um registro único do paciente, um patient record, alguma coisa assim, que é um padrão e que circula. Como é que está isso lá e aqui? A gente teve uma experiência muito bacana, Sérgio, de uma missão internacional aí e com os médicos do sistema Unimed, né? E isso foi no ano passado, né? No começo do ano passado, e que a gente levou alguns dirigentes. A federação fez o que ela chama de missão internacional e o foco foi a transformação digital, né? A inovação. E o bacana foi que há 2 anos atrás, quando eu falava disso, né, eu parecia, às vezes, para alguns, é óbvio, né, muito distante da realidade, porque a gente estava falando de inteligência artificial, a gente estava falando de reconhecimento de imagens médicas para dar um laudo, a teleconsulta, enfim, isso estava muito distante da realidade. E quando a gente fez essa missão, que foi especificamente para São Francisco, no Vale do Silício, a gente também esteve em Nova York para ver toda a estrutura de saúde, né, a gente viu exatamente isso. No governo Obama, né, eles praticamente incentivaram e obrigaram, né, a todas as operadoras a ter o registro de saúde, né? Então eles investiram muito pesado nisso do prontuário eletrônico, né? O governo incentivou para que todos tivessem os prontuários digitais, né?
E foi um movimento muito grande com incentivo da iniciativa pública e privada, e eles acabaram digitalizando o país, né? Então, eles têm muito case de sucesso nesse sentido, do registro único, né? Inclusive, as grandes plataformas hoje de interoperabilidade, né? Barramentos, você vê o próprio Google, né? Ele tem uma questão de Google Health, ele tem o FHIR, padrões que estão sendo utilizados nessas conectividades nasceram lá, né? Então, essa questão nos Estados Unidos ela é muito madura. É óbvio que eu não estou falando do modelo de saúde americano, que ele tem aí uma resolutividade não tão positiva em termos de número, né? Eles têm um custo muito alto e uma resolutividade baixa, né? Mas a questão de digitalização deles tá à frente, né? E a gente viu a consulta lá, a gente chegou a ver números, por exemplo, de empresas que tinham uma teleconsulta, né? E uma taxa de 98% de retenção do paciente pela tele, né? Então, imagine você, se você tem uma taxa de 98% de retenção do paciente na tele, é aquele paciente que está aqui fazendo uma vídeo, né? E ele não vai para um pronto-socorro, né? Então, ele evita esse fluxo de pronto-socorro que pode ter aí contaminações, né, cruzada que a gente chama, ele consome com certeza outros insumos que não precisariam, né? Eu tenho que ter um médico plantonista. Então, esse processo a gente viu na prática e a gente trouxe para cá, né, Sérgio? Então, isso acho que foi bacana, porque a gente carregou esse processo de digitalização para cá. E agora, falando um pouco de Brasil, a gente tem uma dificuldade grande ainda para construir esse prontuário único, vamos chamar assim. E aí por motivos, de novo, né, de dificuldades legais mesmo, né? A gente, recentemente, há um ano atrás, aí que acho que, se eu não estou enganado, a gente teve a obrigação do CPF para recém-nascido. Até então não tinha isso. A ANS criou... a ANS não, o governo criou um registro único de saúde, né? E a ANS também criou esse código, então a gente tentou usar isso, mas não deu certo. E agora a gente tem um entendimento que essa questão do CPF aí, que é um registro único que todos são obrigados a ter, né, desde o nascimento, ele vai ser uma chave importante para a gente começar a centralizar a informação. Porque aí o Maurício hoje, que ele está na Unimed, eu sou cliente da Unimed Campinas, amanhã eu viro cliente da Unimed Americana, a minha carteirinha, ela troca o código dela, né, o cartãozinho, né, mas o CPF Maurício continua. Então, eu vou conseguir carregar minhas informações com essa chave. Quem sabe no futuro mais ampla, né? o prontuário eletrônico também, né? O prontuário digital também vai acompanhar. Eu sei que tem muitas questões aí, né, que dizem respeito à privacidade também, tem muita discussão pela frente, mas acho que o importante é a gente ver que vocês estão numa direção de atender melhor o cliente, que tem países, né, como os Estados Unidos, que estão bastante adiantados, né, nesse aspecto tecnológico e que tem perspectivas bastante interessantes aí, tecnológicas, inclusive com exames sendo feitos e diagnosticados por inteligência artificial, eventualmente até prescindindo do médico, né? Como eu tive lendo que a FDA americana, né, a Agência Nacional de Saúde, ela homologou uma tecnologia que faz um exame da íris do olho para ver se a pessoa tem diabetes, e o diagnóstico já é aceito, o diagnóstico pela inteligência artificial já é aceito como um diagnóstico correto. Não precisa ter uma pessoa lá analisando, já diz direto se a pessoa tem diabetes ou não. Então, a gente está indo para um caminho que vai facilitar muito a vida das pessoas. Agora, prosseguindo um pouco mais na nossa conversa, ok, vocês então entenderam que a integração de todas essas unidades médicas aí era fundamental, a comunicação, os dados. E como é que vocês, então, a partir disso, começaram a se estruturar? Vocês fizeram esse primeiro projeto, né? Mas como é que vocês se organizaram? Como é que foi a governança? Como é que a informática se estruturou? Quer dizer, quais são as mudanças que você teve que fazer nessas dimensões para poder tocar a jornada? Aí, nesse movimento, Sérgio, acho que falando bem de governança, né, o que a gente conseguiu fazer que deu para a gente um direcionamento forte foi que a gente conseguiu colocar no nosso planejamento estratégico a questão da inovação. Então, a gente fez
A Unimed Federação, né? Então ela tem a operadora e o papel institucional. A diretoria nossa, ela tem uma transição de 4 em 4 anos, né? E a última eleição foi há 2 anos atrás, né? E fez-se o planejamento estratégico para essa nova gestão. E a gente carregou essa questão da digitalização. Então, está no nosso planejamento estratégico 2 itens fundamentais. É um processo de unificação de plataformas, então, RPs, prontuários, teleconsulta, centro de serviços compartilhados, com foco de redução de custo e otimização de processo, e a inovação nas instituições aí do São Paulo. Então, isso está no nosso planejamento estratégico. A gente conseguiu colocar isso com um aval aí dos presidentes, que são, essas Unimed são sócia da federação, então a gente fez um processo e a gente entendeu isso, então está no planejamento estratégico. A partir daí, a gente começou a mudar a empresa como um todo, direcionado pelo planejamento estratégico. Então, a gente começou a conectar as ações e estratégias, né, com base nisso, a questão orçamentária, projetos direcionados por essa inovação. E a partir daí também, o que a gente fez interessante foi que em julho do ano passado, nós também inauguramos ou criamos o nosso hub de inovação, a Vital, né? E hoje fica fora, inclusive, da Unimed, a gente está alocado ali na Avenida Paulista, no espaço do WeWork, tá? E a gente, eu não tenho 1 ano de Vital, para você ter uma ideia, a gente tem aí no nosso portfólio mais de 18 startups, né? E imagine que esse processo de transformação, quando a gente começou a olhar essa questão de inovação aberta, né? A gente começou a trazer startups para acelerar essa digitalização. Então, quando a gente falou, você comentou bem, essa questão de inteligência artificial, poxa, quem faz inteligência artificial aqui no Brasil? Vamos chamar esse pessoal. Então, a gente começou a chamar essas empresas, seja para fazer diagnóstico de imagem médica, teleconsulta, e foi aí, inclusive, que surgiu a nossa parceria com a plataforma de psicólogos online, né? Que no ano passado, através da Vital, a gente trouxe essa plataforma, que o Conselho de Classe de Psicólogos, no ano passado, ele já tinha a deliberação do atendimento remoto. O médico não tinha, né? O Conselho Federal de Medicina no Brasil, ele proibia, né, a consulta médico-paciente direta. É óbvio que eu não estou falando da orientação, segunda opinião, mas a consulta não era permitida, né? Mas as outras especialidades, sim. Então, através desse hub de inovação, a gente trouxe startup, começou a degustar isso, começamos a trazer outras, né? E a pensar sempre no nosso caminho que eu falei anteriormente, né? Do plano digital. Então, a gente trouxe sempre startups com um negócio voltado para essa transformação digital. Tanto que nesse processo agora do Covid, né? Quando a gente começou a falar, puxa, a gente vai falar de teleconsulta, já tenho 3 startups aqui que passou no cenário, vamos ligar ela aqui e já habilitar a teleconsulta, né? Eu consigo ver exame do Covid, fazer uma triagem médica? Pô, já tem uma startup aqui com inteligência artificial para fazer a triagem. Então, essa questão de estar no Open Innovation nos acelerou muito, além de projetos óbvios de continuidade aí, de estruturação da própria empresa, né? Então, a gente começou a acelerar mais ainda a questão do próprio RPA, da automação dos processos de contas médicas. Se você olhar uma operadora de saúde, a tamanha quantidade que eles têm aí para analisar uma conta médica, né, que é onde tem o laudo do médico, enfermeiro e tudo mais, quando isso chega no papel é um trabalho absurdo, né? Então a gente também começou a digitalizar isso, criar um processo de automação, né, com inteligência artificial, para deixar realmente também a parte administrativa mais digital, né? E isso, tudo que está sendo feito na federação, a gente despluga da nossa empresa, né? Com APIs, camadas com tecnologia, para prover o serviço para as nossas associadas. Então, a gente acabou, de uma forma implícita, né? Criando os CSCs, os processos de integração, o processo de aceleração e fornecendo esses recursos para as nossas Unimeds, né? Se você pudesse dizer, você saberia dizer qual o percentual de projetos que você tem hoje que estão ligados à inovação, dentro do total de projetos que você tem? Qual o percentual? Olha, Sérgio, acho sem medo de errar, 70%. Poxa, que maravilha. 70% do projeto tem alguma coisa de
de automação, tecnologia, inovação. E isso foi muito falado, inclusive, entre os gestores mesmo. Não é só, a gente falou hoje que a TI realmente ela não está como uma executora, né? Ela está no negócio dentro da federação, né? E no planejamento, todos os gestores, né, em consenso, seguiu esse objetivo de transformar a empresa, né? E aí eles nos perguntaram, né? O TI tem isso, como é que a gente faz aquilo lá? Como é que a gente coloca uma plataforma para vender? Eu consigo assinar um contrato e fazer uma entrevista qualificada de um paciente online? Então, tudo isso, Sérgio, a gente colocou num planejamento e ele está sendo executado, né? E aí a gente está com esse percentual gigante aí de projetos com tecnologia voltada na transformação. Então, daqui a pouco vai ser 100% aí praticamente, né? Só inovador, né? Só Interessante. inovador. Eu tenho perguntado isso para as empresas e muitas delas ainda estão nos 30%, 40%, querem chegar nos 60%, né? Mas vocês têm um desafio grande e também tem um avanço bastante significativo, né? Isso, e de novo, Sérgio, acho que isso começou um tempo lá atrás, né? Então a gente já vem criando, um processo, ele é muito burocrático ainda, né? A gente tem aí 3 anos para fazer essa transformação. Como eu falei, às vezes você vai falar, CR, mas você está falando que um aplicativo é uma transformação, né? Mas, de novo, né? Para a gente a transformação é a conectividade que isso nos gerou em termos de plataforma digital, né? Então, isso a gente levou para todo mundo aí e os projetos eles estão realmente com foco de transformação da empresa, né? E a gente entende, Sérgio, que acho que o 100% acho que vai uns 6, 7 anos, não sei, mas acredito que a gente vai sair do outro lado aí com uma empresa digital. Com certeza. Agora, o que a gente pode identificar como resultado atingido já nesse período? 2 perguntas. A primeira é quando mais ou menos começou, há quanto tempo começou essas iniciativas digitais e os resultados práticos que vocês já obtiveram até o momento? Bom, são 4 anos, assim, para falar, tá? 4 anos. 4 a 5 anos, 4 anos e meio, por aí que a gente começou, né? E aí, como eu te falei, o planejamento tem mais 2 anos, então, no total, acho que dá uns 7 anos, de 6 a 7 anos para fazer todo esse processo completo. O que a gente tem de resultado prático hoje, tá? Eu tenho hoje, eu não sei o número exato, mas dos 4 milhões de clientes, eu já devo ter 2 milhões, perto de 2 milhões já utilizando as plataformas digitais, tá? A gente também tem esse desafio, que às vezes você bota um aplicativo e o cliente ele não é engajado a utilizar, então a gente tem esse desafio também de gerar essa experiência. Para você ter uma ideia, a plataforma de triagem que a gente criou com inteligência artificial, em 47 dias a gente fez, eu até tenho os números aqui, foram 47 mil consultas, foram 27 mil consultas em 47 dias, né? São quase 540 consultas por dia, gerando num processo de remoto, né? Onde o paciente está numa ponto médico em outra, né? Questões administrativas da transformação. A gente criou um centro de serviço compartilhado para processamento de folha de pagamento, né? Ou seja, a Unimed Federação ela faz todo o processo de gestão de RH de algumas Unimedes do estado de São Paulo. E a gente já tem aí uma quantidade de mais de 15 mil colaboradores processados nesse processo. Então, quer dizer, a gente gerou uma otimização do outro lado, né? Não tem o chamado DP, né, o departamento pessoal. A Unimed ela fica realmente só com a gestão de pessoas. Toda a questão burocrática de processamento de folha a gente faz aqui e a diferença nossa das empresas que já executam isso de mercado é que a gente é especialista no sistema médico, né, Sérgio? Então, eu sei, por exemplo, como processar isso de um hospital que tem uma escala de plantonista. Então, isso também é outro fruto que a gente já colheu nesse processo de digitalização. E a gente tem uns números grandes aí. A gente colocou, por exemplo, outro processo que foi bem bacana. A gente colocou o RP jurídico para singulares. Então, eles têm uma plataforma jurídica centralizada. A gente aplicou
um robozinho que a gente chama de inteligência artificial para ficar buscando processos nos tribunais. Então, a Unimed hoje, dentro do estado de São Paulo, ela já consegue identificar com 10 dias de antecedência quando ela recebe uma notificação, né? Então, ela tem uma agilidade Essa informação ela está disponível nos sistemas da justiça, está disponível, né? tá disponível. Então, a gente já teve essa ação massiva, né? E isso está trazendo resultados muito bacana para as Unimedes e para a própria federação, né? Com números reais aí do processo, né? Isso entre outros, né? A gente colocou monitoramento de rede social e aí para finalizar um case bem interessante. No ano passado a gente teve uma Unimed aí que por um erro, né? Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas uma foto de um evento que eles estavam fazendo e caracterizou como um preconceito, um racismo, enfim, eu não lembro bem como é que é. E a nossa plataforma de monitoramento de redes sociais, ela identificou os posts, né? A gente conseguiu de uma forma proativa informar essa Unimed e elas criaram aí a resposta explicando exatamente o que tinha acontecido para não gerar uma informação aí, uma fake news, enfim, nesse processo. Então é algo que a gente, no primeiro momento, cara, você vai falar o que um processo de monitoramento de redes sociais te dá de resultado? Poxa, muito. Eu tenho um cara reclamando no pronto atendimento ali nas redes sociais, eu já consigo proativamente puxar esse cara para dentro. Então, isso já são resultados palpáveis no nosso processo. Isso é interessante porque isso é um grau de sofisticação relativamente alto, né, para a indústria da saúde. E a gente costuma ver isso muito na indústria de cosméticos, de beleza, na indústria farmacêutica, né? Ou seja, eu me lembro quando eu trabalhava na L'Oréal, existe um departamento na França que se alguma pessoa postar em alguma rede social no mundo que ela botou um remédio, né, um remédio para a pele, queimou a pele, manchou a pele dela, os cientistas eles têm que pular imediatamente dentro da situação para ver o que está acontecendo, por que aconteceu. E eles chamam isso de plataformas de gestão de reputação, né? Porque o nome da empresa, que às vezes é uma empresa centenária, ele pode estar envolvido nisso e pode ser prejudicado, né? E outro exemplo também que eu tenho muito interessante foi quando eu trabalhei na Sephora de perfume e a gente começou a fazer a transformação, a gente teve muito problema com entrega de pedidos, porque estava trocando ERP, estava trocando comércio eletrônico, e aí o pessoal começou a demorar a receber o pedido e começaram a falar mal da empresa, da reputação da empresa nas redes sociais. Então isso também era um termômetro que a gente acompanhava todo dia, até baixar os percentuais normais, né? Então o que você está falando é uma coisa extremamente importante e de certo modo moderna, né? Dependendo do segmento de indústria, né? Muito bacana isso. Agora que a gente falou de coisa boa, vamos falar de desafio, né? O que de desafio vocês tiveram que enfrentar ou ainda estão enfrentando, que você possa compartilhar com a gente, para o pessoal aí aprender? Bom, sem sombra de dúvida, o desafio nosso aí está muito conectado nesse momento na questão do Covid, né, Sérgio? Então, não tem como não falar disso. Eu vou falar um pouquinho, né? Depois aí eu falo dos desafios futuros aí que a gente já tem planejado, mas o Covid, essa pandemia mudou radicalmente o nosso planejamento, né? O status quo. Nós tínhamos um planejamento para ser bem simplista da própria telemedicina, como eu falei. A gente tinha uma organização aí do processo de telemedicina, né? Através desse projeto de aceleração das empresas, de lançar a telemedicina em julho desse ano, num evento que a gente faz anual, né? E a gente já tinha uma expectativa que o Conselho Federal de Medicina liberaria a teleconsulta em agosto. Então, a gente estava estruturando a empresa toda para esse processo, né? Com capacitação, integração das plataformas, enfim. E aí vem a pandemia, né? E, não tem como esperar tudo isso daqui. A gente já tem as empresas na aceleração, ainda bem que a gente se preparou para isso. Vamos ativar as empresas e começar a liberar a teleconsulta, a triagem, enfim, né? E aí começou a surgir outros desafios que acho que os colegas, os CIOs aí enfrentaram, e você falou bem no começo, Sérgio, a questão de vivenciar isso, né, o skin the game, para a gente está sendo muito importante, porque a questão da urgência e emergência, ela é algo que eu acho que não muda, né? Ela veio e a gente, principalmente as TIs aí, pelo que eu estou vendo de todos os colegas aí, a alta gestão, acho que foi um momento que ele olhou para a TI e falou, puxa, será que vai dar conta?
e a gente, de certa forma, deu conta, né? Eu estou vendo aí que vários casos de sucesso de colegas de outros segmentos, segmento da saúde, a gente acabou dando conta desse processo. Então, a TI, de certa forma, às vezes a questão de infraestrutura, enfim, que ela não era tão visível, né? Ela passou a ter aí um processo de olhar diferenciado, né? Então, esses desafios para a gente foi bem importante, né? Acho que de estar preparado e o que não estar preparado, tomar decisões ágeis, olhando num espaço curto de tempo, mas sem perder o foco da visão, para a gente foi muito significativo. E exemplo de integração, a gente sempre falou aqui no estado também de processo de compra conjunta, né? No Covid, a gente comprou, para você ter uma ideia, mais de 80 mil testes, né, de Covid rápido para distribuir para o estado, 400 mil máscaras, né, equipamentos de segurança. A gente comprou de uma forma centralizada, né, distribuiu isso para as Unimedes do estado para atender toda essa demanda, né, que a gente sabe que teve falta de insumos, enfim, e para a gente foi um grande desafio, porque eu não tenho um recurso próprio, né, então imagina, eu não tenho hospital, eu não tenho um comprador que está habituado a comprar esses insumos diariamente, como os grandes hospitais, e a gente, de certa forma, com as equipes todas conectadas, a gente acabou, com o uso também de tecnologia, né, para falar, criando esse cenário aí de avaliação de rede de contato, de cotações, para conseguir atender essa demanda. Então, o nosso desafio foi realmente atender essas Unimedes, e o bacana disso, né? Unimedes de outros estados nos procuraram, né? Outros estados nos procuraram para consumir tecnologia, né? Então, eles consumiram as tecnologias de teleassistência, de triagem. A gente ofereceu também para o governo do estado o projeto de triagem automatizar, com inteligência artificial. A gente acabou fazendo um processo nesse sentido. Então, o nosso maior desafio de transformação foi esse, e continua sendo, né, essa conectividade de jornada do paciente, né? A gente tinha um grande desafio, como você comentou, da LGPD, né? Muita questão de sigilo, tudo praticamente que a gente faz, ele tem uma questão de sigilo muito alta, né? Eu não posso, de hipótese alguma, vazar um dado de um atendimento médico teu. Isso é uma violação muito grande, e as multas de LGPD, se eu não estou enganado, a primeira multa da GDPR europeia foi para um hospital, né? Então, os hospitais, as operadoras, elas estão no foco desse processo. Então, o nosso maior desafio, aí falando em desafios, é colocar essas tecnologias integradas, uma transformação digital, mas sempre com um olhar de segurança, né? Sempre com a segurança, onde o paciente continua sendo o centro de tudo, ele que dá o aval com o termo de consentimento para o médico, ele que controla o seu processo, né? Só o médico que ele indica que pode ver os seus dados, e esses processos aí acabam sendo aí os nossos direcionadores de próximos desafios aí para a gente conseguir criar essa jornada digital aí para todos esses 4 milhões de clientes do estado aí. Realmente não é pouco desafio não, né? São desafios bem grandes, ainda mais com a Covid, né? Quer dizer, mistura o negócio de vocês com a pandemia, né? Ou seja, você tem um aspecto operacional que todas as empresas têm, mas o aspecto da cura, né? Por assim dizer, né? De como ajudar a resolver esse problema. Vamos compartilhar um pouquinho também do aprendizado da Unimed FESP em relação à transformação digital. O que você diria para os teus amigos aí para prestar atenção, para tomar cuidado e para não fazer e para fazer? Sérgio, uma coisa que a gente viu muito aí na Vital, né? Surgiram, eu vou falar um exemplo aqui específico de startup, né? A gente fez um programa de aceleração corporativa e eu peguei até como base o nosso grande amigo Ítalo, né? Eu troquei muita conversa com o Ítalo para ver o que ele fez na Oxigênio, né? E a Vital, de certa forma, olhou a Oxigênio, a gente olhou outros players desse mercado, o próprio sistema Unimed, e a gente fez um programa de aceleração no final do ano passado e surgiram 200 startups para falar de 4 temas, né? E o grande bacana de tudo isso é que nem tudo, né, que você olha de startup é o que realmente eles estão propondo a fazer, né? Então, acho que startup, de certa forma,
a gente tem que ter um olhar bem crítico, e isso a gente aprende com o processo. No começo, você vai olhando tudo e você não tem esse olhar detalhado do que realmente vai te servir, se aquela empresa está preparada, se ela vai conseguir escalar, né? E o que a gente percebeu também, e aí eu estou falando especificamente da Vital nesse olhar de startups, né? As startups, elas também não têm um apoio do negócio em si, né? A gente fala muito de dinheiro, né? Mas a gente está hoje muito mais como uma venture builder, né? Ou seja, né? Eu possibilito para uma startup um apoio jurídico, de marketing, enfim, para ela realmente só focar no negócio. Porque a gente, várias startups, a gente vê que você coloca para dentro da sua operação e aí eles começam a falar, puxa, eu não pensei nisso em termos LGPD, não pensei nisso para divulgar, não pensei naquilo para reestruturar. Então, a gente aprendeu toda essa estrutura aí no dia a dia, né? E aí o que eu falo para os colegas é a transformação digital. Hoje, olhando o que a gente fez aí em termos de Covid, até o próprio governo, né? Ela parou, acho que, de ser aí uma palavra da moda, né? Acho que ela não é, na minha visão, tá certo? Ela não é mais um diferencial, ela tem que estar no negócio, né? Os desafios, eles são grandes, porque a gente sabe aí, para quem está na cozinha do dia a dia da TI, a gente tem os nossos dinossauros aí, que são os nossos RPs, e esse cara, se ele não tem aí uma estrutura bem madura, né, de conseguir criar os seus conectores para que essa transformação digital aconteça, ele emperra a transformação digital. E o ponto principal, de novo, voltando, é o apoio alinhado com a sua estratégia de negócio, né? Ou seja, né, o estar a inovação, estar no planejamento estratégico e direcionar suas atividades, para a gente foi a maior mudança e o que nos dá respaldo a tudo isso que a gente está falando. Porque senão vira espuma, né? A gente vai fazendo movimento, você fica meio isolado, né? E aquela coisa não acontece, né? A partir do momento que você tem esse direcionador, que é a alta gestão, né? Conselho, eles já estão alinhados com esse processo aí, ele é um processo de transformação, poxa, isso aí muda tudo. Você tem uma ideia, a Unimed Fesp, ela criou uma holding, né, que chama Fespart, que é um negócio fora da operadora de saúde para negócios digitais. E a gente já tem 3 empresas dentro dessa holding de negócios digitais, né? E isso tudo aconteceu por esses direcionadores, né? É interessante porque É o o que maior você está desafio falando nosso aí. é um desafio e, ao mesmo tempo, você tem basicamente 3 macroestratégias de transformação digital. A primeira delas se chama foco no cliente, que é aquilo que vocês pragmaticamente começaram a fazer para melhorar a jornada, né? A segunda macroestratégia, chamada excelência operacional, onde você olha para dentro da empresa, né, e para a tua cadeia de suprimentos, e você procura otimizar isso da melhor forma possível, né? E criar praticamente uma plataforma interna, né, de uma cadeia que se fale, que seja integrada, que possa integrar o serviço ou o produto mais rapidamente. E a terceira macroestratégia é a criação de novos negócios, né? Então, vocês estão passando praticamente estão usando essas estratégias todas. Eu acho que graças ao tamanho e à iniciativa de vocês, do negócio de vocês estão se aproveitando disso para experimentar todas as estratégias digitais possíveis de transformação, né? Ou seja, gerando inovação, criando spin-offs ou novos negócios, né? Isso aí. E sempre buscando melhorar, que é uma busca incessante, né, para melhorar a jornada do consumidor, né? Maurício, algum comentário adicional que você gostaria de fazer? Sérgio, em relação a todo esse processo, o comentário adicional aí seria falar, acho que já vou chegar nos agradecimentos aí, né? O comentário adicional seria falar que todo esse processo a gente faz com time, com pessoas, né? Isso a gente não pode tirar da nossa pauta, né? E aí que não é clichê, nada disso, longe disso. São pessoas que movimentam todas essas questões que eu estou falando. Eu falei no começo lá que a transformação começou num grupo, num comitê de técnicos que a gente criou para discutir tecnologia. Isso foi para os presidentes, foi para conselho, então surgiu de pessoas, né? E aí são pessoas que conduzem essas transformações, são pessoas que estão no centro, né? Os nossos clientes que estão no centro, pessoas médicas que atendem esse processo. Então a gente realmente está
mais do que nunca aí a cooperativa, né? Então, por trabalhar numa cooperativa, né, o senso de cooperativismo ele está exacerbado aí. A gente nunca sentiu tanto o cooperativismo como a gente está sentindo nesse momento, né? Seja para ajudar o processo do Covid ou até para fazer essas transformações que a gente vem fazendo aí com foco nesses macro processos que você resumiu muito bem aí. Então, o meu comentário final nisso seria realmente falar que o time está fazendo a diferença em todo esse processo. Os nossos gestores, os nossos presidentes e os técnicos do Estado aí estão nos carregando e nos levando e motivando para essa transformação digital. Além da nossa rede de contato, né, Sérgio? Eu acho que falei um pouco do Ítalo, né? Mas, assim, os grupos que a gente tem aí de CIOs, né? A BLTI, Confraria CIO, enfim, esses grupos que a gente troca experiência de uma forma gratuita para a gente é muito importante, né? Então, isso conecta e a gente aí tem uma aceleração de insights incrível, né? Com essas trocas de experiência. E projetos como o seu, que, sem sombra de dúvida, aí faz muita diferença para a gente como CIO aí, aproveitar todos esses aprendizados aí também de uma forma gratuita aí, mas com muita qualidade. Muito obrigado, né, pelas palavras. Eu acho que é importante a gente pegar esse conhecimento todo, né, e tirar um pouco do WhatsApp, essas trocas de ideias rápidas, né, e transformar isso em experiências disponíveis para todo mundo. E com isso, talvez, né, em 2021, vou estar escrevendo um e-book só sobre a transformação digital no Brasil, com esse depoimento, né? Então, pessoal, aos nossos seguidores aqui, eu também estaria convidando, né, quem tiver case de sucesso aí de transformação digital, por favor, entre em contato comigo, porque a gente tem que mostrar que o Brasil está fazendo coisas incríveis, como a Unimed está fazendo, né? Tanto do ponto de vista de lançar negócios digitais, resolver o problema do coronavírus, criar plataformas para integrar informações entre tantas unidades métricas no sistema de cooperativa, né? Que é uma coisa mais complexa do que uma corporação hierárquica, né? E a gente pegar outros exemplos bacanas, né? Desse tipo, porque está faltando isso para a gente, né? Eu acho que tem uma riqueza de informação aí irreconhecível, né? Agradecer muitíssimo ao Maurício aí pelo depoimento dele, foi muito legal mesmo, te agradeço muito. E queria também comentar com vocês o seguinte: primeiro, eu vou deixar o link para o meu e-book, Transformação Digital do Conceituação, aqui nos comentários no YouTube. É grátis, tá? Eu estou fornecendo esse e-book grátis para todo mundo conhecer o trabalho, então, por favor, compartilhem esse e-book. Segundo lugar, vou deixar o link também para um webinar que eu criei, chamado Introdução à Transformação Digital, para todas aquelas pessoas e empresas que estão querendo ingressar na transformação e terem uma visão geral do começo ao fim, para um dia chegarem no ponto que a Unimed está, né, fazendo bonito aí como a Unimed FESP está fazendo, né? E se você, mais uma vez, tiver algum case de sucesso que você acha que vale a pena mencionar, por favor, entre em contato comigo, coloque aí um comentário para que a gente possa, então, prosseguir o nosso projeto. Maurício, mais uma vez, super obrigado a você pela contribuição, pelas informações super valiosas e espero que daqui a um ano a gente possa estar falando de novo sobre novas conquistas e novas inovações, quem sabe novas empresas digitais aí a partir da própria Unimed FESP, né? Muito obrigado aí a você. Eu que agradeço, Sérgio. Recomendo a todos aí, aproveitando fazer um merchan aí, o e-book do Sérgio, muito, muito, muito interessante, Sérgio. E também parabéns pela iniciativa e por disponibilizar também de uma forma gratuita que o conteúdo intelectual ele tem um preço imensurável, né? E você disponibilizou um conteúdo rico e bem bacana, né? O próprio canal. Agradeço pela oportunidade, obrigado por falar um pouquinho, aprendi muito, né, nas outras entrevistas que você fez e nessa nossa conversa. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar falando aí de outras conquistas e fico à disposição caso precisarem de alguma coisa, meus contatos aí com todos também aí no canal. Obrigado, Sérgio. Maravilha, muito obrigado. Tchau para todo mundo.